Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Tatiana Braux, sou psicóloga formada pela UERJ, trabalho desde 2009 com psicologia clínica, sou pós-graduanda em psicologia biodinâmica pela IBPB Conatos e também trabalho no programa Vida Saudável da Assiste. Hoje a gente vai estar falando um pouco a respeito de ansiedade, mas antes de começar propriamente dito o tema, eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito do programa Vida Saudável, que acontece na Assiste. É um programa multiprofissional com orientações em saúde, um foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e promoção da qualidade de vida. Lá você vai ser atendido por mim, na psicologia, pelo André da nutrição e Silvia na enfermagem. Nós temos esses três profissionais, essas três áreas, né, de atuação na área de saúde, e é um programa em que o associado vai estar sempre passando pela gente, mês a mês, para ver a evolução de cada caso, como é que as suas metas e objetivos estão sendo atingidos, certo? Então, queria fazer o convite, deixar para vocês o convite, né, de se inscreverem no programa através da área do associado ou do aplicativo da Assiste. Também queria agradecer o convite, né, feito pela Assiste, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Unirio, essa parceria com a Assiste, hoje falando para vocês a respeito da ansiedade, né, como evitar os sinais, os sintomas e quando procurar ajuda. Bom, vamos ao tema propriamente dito do vídeo, então. A ansiedade é um tema muito falado, né, na psicologia, na medicina, e hoje, né, devido à pandemia, o aumento desses quadros, desses sintomas, vem chamando bastante atenção, né, das organizações de saúde, dos profissionais no mundo todo. O que a gente encontra na prática clínica, né, são pessoas com uma série de sintomas, né, com adoecimentos de vários tipos por conta da ansiedade, às vezes mal diagnosticada, né, ou mesmo não tratada. Mas a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa diferença, né, do que seria uma ansiedade normal, uma ansiedade do dia a dia, né, cotidiana, diante de algum contexto, né, que nos causa esse tipo de problema. E o que seria uma ansiedade já considerada patológica, né? Um transtorno. Bom, é bom a gente lembrar que a ansiedade é uma resposta, né, do nosso organismo. Na verdade, tem a ver com um estado de alerta, né, de nos chamar à ação, em face de algum tipo de estímulo externo, encarado como ameaça, cobrança, né, medo, alguma avaliação ou exposição, são geralmente as formas em que a ansiedade ela é disparada, né? E aí, nesses contextos em que a ansiedade é disparada normalmente por causa de eventos do dia a dia, né, contextos que fazem sentido a gente realmente ter que se preparar, a gente realmente estar mais alerta, mais atento, ela seria normal, como uma prova de um concurso importante, né, uma entrevista de emprego ou mesmo diante de uma empolgação que a gente tenha para fazer alguma coisa que a gente gosta muito. É comum aparecerem, né, os sintomas de ansiedade, os sinais de que o nosso corpo está ali tenso, alerta, pronto para responder aquilo que está sendo exigido de nós. Esse tipo de ansiedade a gente não deve se preocupar. Em geral, ela vem e vai embora. Diante de um contexto, ela aparece, mas ela logo vai embora. A gente, quando fala de ansiedade em geral, está falando do transtorno mesmo, né? Está falando de um estado que normalmente a gente não consegue relacionar a nenhum tipo de evento externo, a nada de um contexto exatamente disparando as reações, certo? E aí sim a gente está falando de algo que a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa de uma avaliação profissional, né? Seja do médico, psiquiatra, seja do psicólogo, os profissionais de saúde mental vão poder estar avaliando.
E aí, o que que seria, né, esse transtorno de ansiedade, esse estado de ansiedade mais persistente, né, que faz com que a gente precise se preocupar, né? Os sinais e sintomas, geralmente, todos nós já ouvimos falar, já conhecemos, né? Taquicardia, suor frio, às vezes uma desregulação, né, do intestino, é mais comum até, né, uma dor de barriga, né, o intestino ficar solto. Também pode existir tremores, né, uma sensação até de falta de ar, de tontura. São todos esses, né, são sintomas de ansiedade, os mais frequentes, né, os mais frequentes relatados, os mais comuns, certo? E aí, quando esses sintomas eles aparecem, né, do nada no nosso dia a dia, né, sem que nada esteja ali acontecendo para causar isso, de repente, né, de repente se começa a passar mal, de repente se começa a sentir algum desses sintomas ou vários ao mesmo tempo, um atrás do outro, né? Pode vir também o ataque, né, de pânico, que também é muito comum, né? A gente ouve muito falar, a gente recebe muito esse tipo de queixa clínica, né? É um sofrimento muito grande. Em geral, esse ataque de pânico, ele não é muito duradouro, mas os sintomas de ansiedade, eles se intensificam, né? Eles são sentidos de uma forma muito perturbadora, muito incômoda. Algumas pessoas relatam uma sensação como se fosse desmaiar, como se fosse morrer, né? Um medo, um pavor muito grande, né? Que vem acompanhando. Então, esses tipos de sintoma, eles são indicativos de que a gente precisa, ao menos, ter uma avaliação, né? Ao menos a gente precisa de um profissional de saúde mental que vá nos escutar, que vá avaliar o que está acontecendo, vai entender um pouco mais nosso contexto de vida, o que a gente vem passando, né? E principalmente essa necessidade de buscar ajuda, né? Ela precisa existir quando a gente percebe que esse tipo de funcionamento já vem durando, né? Algumas semanas, algumas pessoas começam a perceber que já tem alguns meses que estão assim, né? E então é necessário que se busque ajuda, né? O profissional vai fazer uma avaliação, vai fazer uma anamnese, uma entrevista, vai tentar entender um pouco, né? De várias condições, vários tipos de situação que podem ter acontecido para desencadear a ansiedade como transtorno, certo? Então é muito importante, né? A gente sempre frisa isso na área de saúde mental, que nenhum tipo de sintoma, que nada relacionado ao nosso sofrimento psíquico, emocional, seja tratado, né, com menor relevância, né, com menor importância, com descaso, né, que a gente possa, né, muito necessário que a gente possa dar a importância que esses tipos de adoecimento eles têm, porque são adoecimentos, são patologias, da mesma forma que existem patologias de outras ordens, né? Existem outros tipos de doença em vários outros sistemas do nosso organismo, do nosso corpo. Também existem os problemas de saúde mental que muitas vezes são traduzidos por sintomas não só subjetivos, né? Sensações, emoções, sentimentos que são difíceis de serem traduzidos em palavras, mas também que o nosso corpo nos demonstra de uma forma muito clara que tem algo que está saindo do controle, né? Tem algo ali que a gente está precisando dar uma atenção, a gente está precisando se escutar, né? E aí, como dica, eu queria deixar para vocês, como sempre, né, a tão falada atividade física, né? A gente está sempre falando de atividade física, não é à toa, né? Cada vez mais as pesquisas mostram o quanto a atividade física ela é fundamental para a nossa saúde como um todo, o quanto nós, seres humanos, fomos feitos para nos mantermos em movimento, para termos atividades em que a gente possa estar, né, proporcionando ao nosso corpo vida, né, vida, uma boa circulação, né, um bom ritmo cardiovascular, né, uma saúde do nosso corpo em geral. E isso vai refletir também na saúde mental, né? Hoje está muito também, mais do que provado, demonstrado, que o exercício físico nos ajuda, né, através da liberação
de vários hormônios, os chamados hormônios da felicidade, a gente se manter mais disposto, mais bem-humorado, mais alegre, né? Mais tranquilo. E até a capacidade de lidar com os problemas, com as situações adversas, né? Ela é melhorada, ela é aumentada com a prática regular de atividade física. Além da atividade física, né? E aí a gente fala de atividade física e são vários tipos, né? Normalmente, quando fala de atividade física, a gente já imagina, né, um treino ali aeróbico, né, uma musculação, mas podem existir outras tantas. E eu sempre aconselho, né, eu sempre oriento no programa Vida Saudável que os associados eles procurem uma atividade que seja prazerosa, né, que vai ser a atividade mais fácil da gente conseguir iniciar e manter, né, no longo prazo. Não adianta começar uma atividade e depois a gente já saber mais ou menos que não vai funcionar bem, né? Então a gente tem aí dança, a gente tem corrida, né, caminhada, a gente tem luta, né, uma série de atividades que podem estar sendo feitas, né? E aí é escolher de acordo com o gosto, de acordo com as possibilidades, aquilo que funciona melhor, né? Eu também indico muito a prática de meditação e o yoga, né? Tanto a meditação quanto o yoga são atividades com um outro ritmo, né? Uma outra proposta, né? O yoga é uma filosofia milenar, né? Muito antiga mesmo, da Índia antiga, né? E é uma proposta mesmo de fazer com que o nosso dia a dia ele seja também permeado por pausas, né? Por momentos em que a gente esteja mais conectado, né? Com as nossas sensações, as nossas emoções. O yoga ele propõe, né? Uma visão do homem com uma saúde integral, né? Então as posturas, né? A indicação de estar nas posturas, de estar respirando, de estar se focando, se concentrando ali no que está acontecendo, é para promover essa integração entre os nossos estados mentais, emocionais e as nossas sensações físicas. Também existem hoje muitos estudos disponíveis, né, mostrando o quanto que o yoga faz sentido também na promoção de uma saúde melhor, né? Tudo a ver com a proposta que a gente tem no Vida Saudável. E a meditação também, né? A meditação também é muito antiga, e hoje, né, assim, super recomendada. E também tá longe de ser, né, como a gente pensa lá no exercício, pensa logo na musculação, né? A meditação em geral a gente pensa logo numa pessoa ali, né, quietinha, imóvel, né, um guru lá, super tranquilo, mas nem sempre é assim, né? E nem precisa ser. A meditação ela é um exercício, né? Ela é uma prática, a gente chama de prática meditativa, né? O que isso quer dizer? Que a gente vai precisar treinar, né? A gente vai precisar uma e outra vez estar se propondo a estar ali, né? Em contato com a gente mesmo, em geral tentando focar primeiro em algum elemento que seja mais fácil de promover a concentração, né? Como a própria respiração, ou a chama de uma vela, ou um quadro bonito que você goste, né? Para estar contemplando, para estar olhando. Tudo isso para facilitar que a gente desenvolva, né, cada vez mais uma menor identificação, né, com a nossa mente, com os nossos estados mentais, para que uma vez em que a gente esteja passando por algum estado de sofrimento, a gente consiga minimamente se distanciar e pensar: isso vai passar, né? Eu tenho recursos, eu posso pedir ajuda, né? Todas essas práticas, todas essas filosofias, elas ajudam muito nesse sentido, né? Da gente conseguir ver saídas, da gente conseguir ver outras possibilidades, certo? E a última dica, né, a última coisa que eu queria estar trazendo para vocês em termos aí de uma proposta para lidar e até prevenir, né, a ansiedade, seria as redes de apoio, né? A gente ter sempre o hábito de dividir, né, de compartilhar as nossas questões, de buscar ajuda, né, de pedir ajuda, de recorrer às pessoas que são próximas, né, que a gente sabe que podem nos ofertar, né, algum tipo de apoio, algum tipo de acolhimento nas horas mais difíceis, certo? Então, mais uma vez, fica o convite para vocês darem, né, uma pesquisada, quem não conhece ainda, o Vida Saudável, né, dá uma olhadinha no site da Assiste, né, pode estar fazendo a sua inscrição e a gente vai estar pronto para receber vocês
para fazer a anamnese, fazer a primeira avaliação e acompanhar nos objetivos que vocês tenham aí relacionados à saúde, à prevenção, né, de doenças e a uma maior qualidade de vida, então, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.